O que deu errado em A Múmia, Tumba do Imperador Dragão? Em 1999, A Múmia, estrelado por Brendan Fraser, foi um sucesso inesperado. Com ação, aventura, humor e um toque de romance, o filme conquistou o público e virou um clássico moderno. A sequência, O Retorno da Múmia de 2001, manteve o embalo, mesmo com alguns exageros em efeitos especiais. Mas aí veio A Múmia, Tumba do Imperador Dragão em 2008, e as coisas desandaram. Mas por quê? Vamos conversar sobre o que deu errado nesse terceiro filme da franquia. Mas antes, já deixa o like e se inscreva no canal para receber mais vídeos sobre filmes. Os dois primeiros filmes se passavam no Egito, com suas pirâmides, desertos e lendas sobre múmias e deuses antigos. Isso dava um charme especial à história. Mas em A Tumba do Imperador Dragão, a ação se muda para a China, e a múmia da vez é o Imperador Han, interpretado por Jet Li. Não é que a ideia de mudar o cenário seja ruim. Na verdade, poderia ser interessante explorar outra cultura. O problema é que o novo ambiente não teve o mesmo impacto visual ou místico que o Egito oferecia. Parecia um filme diferente, desconectado do que fez os dois primeiros funcionarem tão bem. Brendan Fraser voltou como Rick O'Connell, mas Rachel Weisz, que interpretava Evelyn, não quis retornar. No lugar dela, entrou Maria Bello, uma ótima atriz, mas que simplesmente não teve a mesma química com Fraser. A troca foi sentida, e o casal que antes era carismático, agora parecia forçado e sem brilho. Além disso, o foco maior no filho do casal, Alex, também não ajudou. Ele não era um personagem muito interessante, e a tentativa de passá-lo como um novo herói da franquia não convenceu o público. O enredo parece ter sido feito às pressas. A história do Imperador Han é até interessante. Um guerreiro poderoso que busca a imortalidade. Mas tudo é contado de forma corrida, sem o cuidado de criar momentos marcantes. O filme tem várias cenas de ação, mas poucas realmente empolgam. É como se o filme estivesse tentando colocar coisas legais uma atrás da outra, sem pensar em como tudo se encaixa. Uma das marcas dos dois primeiros filmes era o humor leve e natural, que surgia dos diálogos e situações. Em A Tumba do Imperador Dragão, muitas piadas soam forçadas e fora de hora, como se o filme estivesse tentando desesperadamente arrancar risadas do público, mas sem sucesso. Stephen Sommers, diretor dos dois primeiros filmes, também ficou de fora. Rob Cohen assumiu a direção e mudou o tom da franquia. Ele trouxe um estilo mais sério e focado na ação, mas perdeu o charme e a leveza que tornaram os outros filmes tão divertidos. O resultado é um filme que tenta ser épico, mas se esquece de ser divertido. Mas o que veio foi um filme genérico, tipo aqueles que passam de madrugada na TV a cabo e você deixa rolando só porque não tem mais nada. Não adianta. A Múmia sempre foi mais do que um filme de ação com monstros. Era sobre personagens carismáticos, cenas memoráveis e aquele clima de sessão da tarde com gosto de nostalgia. Quando tudo isso some, sobra só um filme bonito visualmente, mas vazio por dentro. A Múmia, Tumba do Imperador Dragão, tentou renovar a franquia, mas se perdeu no caminho. Com mudanças no elenco, direção, ambientação e tom, o filme acabou parecendo uma cópia sem alma dos anteriores. Faltou carisma, faltou coração e, acima de tudo, faltou entender o que realmente fez os dois primeiros filmes serem tão amados. Hoje, o terceiro filme é geralmente lembrado como um tropeço, uma continuação que não precisava ter existido. E mesmo com seus erros, ele serve de lição. Às vezes, menos é mais. E manter a essência de uma história é mais importante do que tentar reinventar tudo de uma vez. Se gostou, já deixa o like e se inscreva para receber mais vídeos. Até a próxima!